Muito bem, pessoal. Então vamos criar aqui a nossa função para a validação, ou seja, para a verificação do CPF. Então você vai abrir aí o seu banco de dados, naturalmente. Você vai vir aqui ó, em criar. Então nós vamos clicar aqui em criar. E você vem aqui na opção módulo. Então clicou aqui em módulo. E aqui nós temos o nosso módulo. Agora você vai clicar em salvar, para a gente logo salvar o módulo. Vamos salvar esse módulo como sendo, vamos chamá-lo de funções de validação. Então nós já temos um módulo criado, tá? E agora nós vamos criar nossa rotina. Para você criar uma rotina no VBA, você já sabe. Então vamos lá. Public function. Vou botar em maiúsculo, tá, pessoal? Vou ficar public no padrão. Function. E aí vamos dar o nome da nossa função, que vai ser valida CPF. Vai receber como parâmetro um CPF, que vai ser do tipo string. Deixa eu só dar um enter aqui. E vai retornar um valor do tipo string. E aí nós vamos dar o end function. Pronto. O que está errado aqui? Acho que aqui não tem nada errado, não. Tem sim, pessoal. Aqui está escrito, tem um C aqui a mais. Pronto. Então nós já temos aqui a escrita da nossa função. Como a gente viu, a primeira coisa que a gente vai precisar é pegar todos os dígitos do nosso CPF. Então eu vou criar 11 variáveis, tá? Vou chamar essas variáveis de D1, D2, até o D11. Todas essas variáveis vão ser do tipo inteiro. Vão pegar o dígito de cada um, certo? O que a gente vai precisar também? Nós vamos precisar de uma variável que vai servir como a soma. Lembra da soma? Então vamos criar uma variável chamada soma1, uma outra variável chamada soma2 e uma variável chamada resto, que vai ser também do tipo inteiro. Vamos então precisar de uma outra variável, essas aqui são as variáveis auxiliares, tá? Vai ser o resto1, uma variável chamada resto2, que vai ser do tipo inteiro. E por fim, nós vamos criar uma variável chamada dv1, que vai ser o dígito verificador 1, e uma variável chamada dv2, que vai ser o dígito verificador 2. Beleza. Então, essas são todas as variáveis que nós vamos precisar aqui para o cálculo do nosso CPF. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, verificar se o valor do CPF é válido, tá? Ou seja, se não é nulo. Então, if not is null. A gente já conhece essa função, CPF, que é o nome da variável. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou verificando se a variável CPF contém algum valor, ou seja, se ela não é nula. Se ela não é nula, então, aqui a gente vai dar um end if. Se ela não é nula, então a gente vai fazer o que está aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos precisar, vamos imaginar que eu tenha, deixa eu só pegar aqui o CPF do exemplo, vou pegar aqui o CPF. Então, pessoal, o CPF que a gente vai querer validar é esse aqui, ó, tá? Esse CPF aqui. Então, para que eu possa validar esse CPF, eu vou precisar extrair cada um desses dígitos aqui, ó. Lembrando que eu vou considerar também o ponto, tá, de cada um deles, ok? Então, para isso, nós vamos precisar, deixa eu só pegar aqui essas variáveis aqui, ó. Vou colocá-las aqui. Aliás, fazer o seguinte, fazer um, depois eu copio o resto, tá? Então, por exemplo, como é que eu faço para extrair o primeiro dígito? Né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a variável, eu vou converter isso aqui em val, para dizer que eu quero o valor inteiro, e aí eu vou pegar a função mid,
Vou fazer o seguinte para você entender melhor. O que é que eu quero fazer, pessoal? Eu tenho isso aqui, ó. Eu quero então, extrair esse valor aqui, não é? Então, como a gente já viu, como é que eu faço para ler? Isso aqui é uma string, correto? Então, eu vou usar a função need. Essa função, tá? O que que ela vai me retornar? Eu vou pegar da variável CPF, que é essa variável que eu li aqui, ó, tá? De onde eu quero começar? De onde eu quero começar, pessoal? Da posição 1. Então, da posição 1, quantos caracteres eu quero extrair? Eu quero extrair um caractere. Só que se eu fizer dessa forma, como esse CPF é um valor inteiro, aliás, é um valor string, esse D1 fica sendo um valor string. Só que aqui, observa que D1 é um inteiro. Então, eu vou usar a função val para converter esse resultado em inteiro. Beleza? E aí sim, eu tenho esse resultado. Agora, eu vou copiar e colar isso aqui para os outros. Aqui, portanto, eu vou colocar o D2, o D3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. D7, D8, D9, D10 e D11. Então, com isso, eu tenho aqui os 11 dígitos verificadores. Agora, tem que saber o seguinte, tá? A gente precisa saber a localização de cada um. Por exemplo, o D2, eu vou começar da posição 2, retornando um caractere. Todos vão ser 1 aqui no final. O D3, na posição 3. Só que o D4, observa que aqui eu tenho um ponto, não tem? Então, eu não quero a posição 4, eu quero a posição 5. Então, aqui vai ficar a posição 5. O próximo seria a posição 6, o próximo seria a posição 7. O D7, por exemplo, já não seria a posição 8. Por quê? Porque o 8 tem um ponto. Então, seria a posição 9. Esse aqui seria a posição 10. Esse aqui seria a posição 11. Aí, aqui agora, o D10, né? No caso, tem esse traço aqui, já seria a posição 13, porque o 12 tem essa posição aqui, então ficaria a posição 13 e o outro seria a posição 14. Então, dessa forma, tá, eu passo a ter todas as posições de todos os dígitos, beleza? Lembra que naquele cálculo que a gente fez, naquele exercício, a gente fez o seguinte, ó. Por exemplo, aqui eu tinha, tá? Eu tinha o seguinte, eu vou só separar aqui, pessoal, só para ficar mais fácil de você compreender, tá? Lembra que a gente fez assim, ó? Eu tinha a posição 11, lembra? Aí eu fiz a posição 10, a posição 9, né? Aí eu tinha a posição 8, lembra? E eu fazia como? Eu multiplicava esse com esse, somava com a multiplicação desse por esse, somava com a multiplicação desse por esse, somo com a multiplicação desse por esse. Lembra disso? Então é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. O D1, então vamos fazer agora essa multiplicação. Então eu vou colocar dentro da variável soma 1, essa variável aqui, ó, vou fazer a primeira soma, tá? A primeira soma, eu vou somar o que, pessoal? A posição 10, né? Só um instante aqui. Eu vou somar a posição 10. Eu comecei pela 11. A posição 10. Então, vou somar o D1. Ó, vou fazer o seguinte, ó, vou pegar o D1, vou multiplicar pela posição 10. Aí eu vou somar aqui, ó, o D2 seria aqui, ó, a posição 2. Então, ó, o D2 multiplicado pela posição 9 e assim sucessivamente, tá? Ficando dessa forma, ó. D1 vezes 10, mais D2 vezes 9, mais D3 vezes 8, mais D4 vezes 7, D5, aquilo que a gente fez, beleza? No final disso aqui tudinho, deixa eu só colocar aqui um comentário. Cálculo do primeiro dígito. Depois de ter feito isso aqui tudinho, eu vou então calcular o resto. Lembra que eu calculei o resto? Se você vê aquele raciocínio que eu fiz com você, você vai entender direitinho. O resto dessa divisão aqui, ó,
o resto 1, no caso, vai ser quem, pessoal? Vai ser a soma, ó, essa soma 1 que a gente acabou de ver, a soma mod 11, tá? Então, com isso, eu tenho o resto da divisão. Então, seria essa soma mod 11, ou seja, o resto da divisão entre essa soma por 11. E aí eu tenho que fazer a seguinte validação. Lembra que eu falei para você o seguinte, se o resto, no caso, o resto 1, for menor ou igual a 1, então, se o resto for menor ou igual a 1, então o dígito verificador, seria o DV1, vai ser igual a 10. A 10 não, a 0. Se for, né, se o resto for menor ou igual a 1, então o resto, o dígito verificador é quanto? É 0. Se não, o dígito verificador vai ser igual a 11 menos o resto 1. Com isso, nós já temos o primeiro dígito verificador. Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos dividir em duas partes. Na próxima aula a gente grava, então, a segunda parte. Então, até mais.